o grande crescimento ali de NFTs veio por causa do movimento de PFPs, que liderado aí por Bored Apes, basicamente, onde foi o primeiro grande sucesso, que muito bem executado. Assim, eu lembro que na época eu não comprei Bored Ape porque eu não gostei da imagem. Achei a imagem feia, não sei o quê. Minha, assim, uma crítica rasa, mas naquele momento você não sabia como julgar um projeto. Achei horrível as imagens e tal. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos ao Contos do Cripto. E eu acho que eu costumo estar animado nas entradas dos programas, mas hoje eu estou mais animado do que a média. Porque eu trouxe uma pessoa aqui que eu já admirava muito antes dela de saber que ela estava no mercado de blockchain. Eu trouxe para conversar com a gente o Shira. E eu vou dizer para vocês como foi a situação e por que eu pensei em trazer o Shira para conversar com vocês hoje aqui. Eu estava no NFT Nova York e um amigo meu falou, poxa, você tem que conhecer, você tem que conversar com o Shira, né? Que era meu sócio lá na Scoop. Ele tá mexendo com NFT. Eu falei, que legal, fala para ele passar aqui no stand. E ele falou isso, eu falei, comprou uns NFT aí. Aí o Shira chega no stand, todo mundo da empresa olha e fala, você conhece o Shira? Eu falei, como assim? Falei, o cara é um dos maiores colecionadores de NFT do mundo. O cara tem uma das empresas mais importantes do mercado de NFT. Eu falei, sério? Então eu descobri dessa forma que o Shira, que eu conheço há muito tempo, da época de marketing digital, é uma das figuras hoje aí com uma importância global dentro de um mercado de NFT e que topou vir conversar com a gente hoje aqui no Contos do Cripto. Então, Shira, obrigado mesmo por ter vindo. Se apresenta aí pra galera. Pô, Estevão, muito obrigado aí. É um prazer para mim estar aqui. Eu acho que essa conexão com o mercado é muito legal e ouvir, né, de todo mundo aí, todas as histórias e aprender um pouco com todo mundo é o que não tem valor mesmo. Vamos lá. Meu nome é Shira. Eu sou empreendedor de muito tempo já, empreendedor de Web2. Tive algumas empresas, principalmente ligadas à área de tecnologia, que é o meu background. Mas hoje eu sou basicamente um investidor, um colecionador e criador, né, dentro do mercado de cripto e NFT em geral. Hoje, acho que a iniciativa que eu estou mais envolvido chama-se Fingerprints DAO, que é uma DAO aí que é uma das principais colecionadoras do mercado hoje. Dani, se apresenta você agora, você que é a nova integrante do time do Contos do Cripto. Vamos lá, já estive aqui antes falando sobre mulheres no Web3, agora eu tô do lado de lá, né, do Contos do Cripto. Eu sou a Dani, sou Content Manager da Niftify, Chainlink Advocate e sou Creator aí também em algumas casas de research do Brasil. Muito prazer. E com a gente hoje aqui também agora como membro gravando o segundo episódio, gravou o primeiro como Kryptonene. Vitor, se apresenta. Fala pessoal, meu nome é Vitor Sioff, sou do Bankless Brasil, também faço parte da Niftify junto com a Dani Estevão e também estamos aqui para conversar um pouco com o Shira, que tem muito conhecimento. Shira, já pulando direto, porque eu quero aproveitar o máximo do tempo do seu conhecimento, eu sei que você já empreendeu bastante no mercado tradicional, depois você, né, vendeu empresas e tal, e estava bem focado no mercado tradicional de investimento. Eu quero saber o que te fez fazer essa passagem e vir e olhar e dar atenção para NFT. Teve uma tese, teve alguma coisa que te fez fazer essa passagem e botar dinheiro mesmo nisso? Legal. Uma ótima pergunta. Bom, como você falou, eu entrei no mercado com a tese mais de investidor, tá, do que efetivamente de construtor, etc. E essa tese, quando você é investidor, você tem que sempre buscar uma tese por trás dos seus investimentos. Então, uma narrativa que traga ali o sentido para que você está fazendo aquilo. E eu acho que uma clareza veio do mundo de NFT quando a gente começa a olhar paralelos com coisas que já aconteceram no passado, né? Então, é engraçado porque se você olhar lá atrás, né, quando surgiu a internet, o surgimento da internet desbloqueou muitos mercados, mas também criou alguns problemas que não são tão óbvios de se perceber, né? Então, vamos pegar um exemplo simples aí. Lá atrás, quando você não tinha internet, não tinha uma rede que conectava todo mundo no mundo,
quem tinha basicamente o controle da mídia, estou falando da mídia física, então o papel do jornal, o papel da revista, a concessão de TV, etc., tinha o controle informacional. Então, essas grandes mídias controlavam todas as narrativas que aconteciam. Quando veio a internet, isso mudou completamente, porque já não tinha-se mais aquela necessidade no meio físico para a informação propagar, e isso mudou muitos mercados, mudou o mercado fonográfico, mudou o mercado de jornalismo, informacional, todo tipo de informação que agora poderia trafegar livremente. Então, eu tiro uma foto hoje do meu celular e envio para outra pessoa, não tem custo nenhum de cópia dessa informação. Então, isso mudou muito a dinâmica da mídia em geral. Só que, ao mesmo tempo, criou um outro problema. Então, ao mesmo tempo que você consegue replicar a informação de forma livre e efetivamente a mesma informação, você não consegue mais criar escassez digital. Ou seja, eu pego uma foto, tiro uma foto, mando essa foto para você, é exatamente a mesma foto, os dados da foto são os mesmos. Então isso gerou um problema grande que você não conseguiria mais criar ativos digitais que pudessem ser copiados. Então isso passou por muito tempo, então isso mudou diversos tipos de indústria por causa dessas características e meio que inviabilizou uma economia que fosse baseada em ativos digitais. Então você tinha que ter sempre um agente lá fazendo aquele papel, né? Do que, esse ativo é real, mas tem outro ativo idêntico aqui, como é que a gente faz essa conta aí? E quando eu, como investidor, olhei para a tecnologia de NFT, pelo meu background de tecnologia, eu entendi que a gente estava de frente de uma tecnologia que ela poderia disruptar novamente, né, esses meios informacionais, que era, agora finalmente eu consigo identificar num ativo digital, que ele pode ser replicado, qual é o ativo original. Então, essa característica aí, ela volta a mudar todo o mercado, porque agora me viabiliza ter ativos digitais. Essa narrativa, quando você olha do ponto de vista de investidor, ela é uma narrativa que muda mercado. Então, narrativas que mudam mercados têm valor futuro. Então, aí que te bate a ideia de que isso é um investimento que faz sentido. E tem uma outra narrativa interessante por trás ainda. Se você olhar do ponto de vista da sociedade, a sociedade está se virtualizando. Então, você pega ali o que era a vida de um jovem ou de um mesmo adulto na década de 90, 80 e olha de hoje, o tempo que uma pessoa gasta num mundo virtualizado é muito maior. Pega a rede social aí, olha no restaurante, quem está olhando no celular? Todo mundo. Olha, está sentada numa praça, quem está no celular? Todo mundo. Então, a vida das pessoas está cada vez mais virtualizada. E a tendência é que virtualize ainda mais. Então, dado toda essa mudança tecnológica e mudança de hábito das pessoas, o mundo virtualizado vai ganhar mais espaço e a gente vai ter mais e mais demanda por sistemas que consigam identificar ativos virtuais. Então, você pega todas essas duas grandes ondas aí, elas mostram assim, uma narrativa perfeita para identificar a NFT como uma tese de investimento que faz sentido. Então, do ponto de vista de quem estava ali olhando como investidor, fazia muito sentido apostar na tecnologia. Tinha por trás também uma outra grande onda aí, que é a própria onda de cripto, da descentralização, que também era uma onda incrível e que fazia todo sentido do ponto de vista de investidor. E foi aí que realmente veio essa visão, essa vontade de entrar no mercado de NFT. E aí por isso que eu tô até hoje aí muito esperançoso e muito bullish aí com todo o mercado. Cara, você falou duas coisas que eu tenho repetido para todo mundo, porque o meu público, Estevão, né? Eu sou professor de MBA e tal, é muito assim, de pessoas que falam, nossa, mas credo, o que você tá acreditando nessas porcarias de golpe aí, né? E o que eu tento falar para as pessoas assim, é que é bizarro como elas não enxergam esse paralelo do surgimento da internet, como a internet gerou disrupção de mercado e agora a blockchain vai fazer igual. E eu falo que elas ficam se comportando igual quem a gente criticava quando a gente era jovem que não entendia internet. E você falou a palavra que eu mais gosto de usar, tecnologia, né? A tecnologia de NFT. Eu falo que não é sobre o macaquinho ou sobre qualquer coisa, é sobre uma tecnologia que vai gerar uma mudança clara no mundo.
E a outra coisa que eu escuto muitas pessoas falando assim, mas por que alguém quer ter uma imagenzinha digital que vale milhões? Eu falei, pelo mesmo motivo que alguém compra um Picasso, pelo mesmo motivo que alguém tem um Rolex, pelo mesmo motivo que alguém tem uma Louis Vuitton, um Rolls Royce. Quer dizer, um Rolex ele não te mostra a hora melhor do que um outro relógio. Você tem vários motivos para querer ter um Rolex, né? Pode ser gosto pela arte de se criar aquilo, pode ser um investimento, pode ser o prazer de poder ter aquele objeto. E é muito louco que as pessoas não conseguem conectar esse paralelo e enxergar que existe um prazer e um benefício de ter algo digital, né? Com certeza, eu concordo completamente. Acho que a palavra principal aí, acho que não é dito tanto, né, no mercado, que um dos casos de uso mais comuns assim, para NFTs é a questão do status social mesmo. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, se é bom, se é ruim, tá? Essa é outra discussão, uma discussão que a gente gastaria a noite inteira para conversar aqui e não chegaria numa conclusão. Viraria sociologia ao invés de discussão de NFT, né? Exatamente, mas a raiz ali está na mesma raiz de mercados que já existem, mercados de moda, pega mercados até que aparentemente não tem nada a ver com isso, o próprio mercado de tecnologia, pega a Apple como marca, o mercado, sei lá, de automóveis, etc. Todos eles, de alguma maneira, são impactados por a questão de status social. A gente, como ser humano, é muito impactado por isso. Então, acho que, de uma maneira assim, bem simplista, a gente pode dizer que o mundo de NFT ele simplesmente está reproduzindo mecanismos humanos que a gente já tem em outros mercados. Parece coisa de louco, mas quando você para olhar um pouquinho mais profundamente, você percebe que é efetivamente a gente está se digitalizando e a gente está digitalizando as ferramentas que possibilitam o nosso comportamento no mundo digital, né? Exatamente, exatamente. Pô, Shira, é legal ouvir essa história, como que você começou, mas o mercado de NFT ele é bem dinâmico. O mercado de cripto como um todo é bem dinâmico. O que te fez ficar nesse mercado? É uma ótima pergunta. Eu acho que tem pelo meu perfil empreendedor, acho que tem um negócio assim que dá quando você olha uma tecnologia que tem um potencial disruptivo muito grande e ao mesmo tempo está trazendo uma proposta muito diferente, que é aquela vontade de construir alguma coisa. Então, o mercado de cripto e o mercado de NFT, quando você olha hoje, ele é muito mato alto. Você vê que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser explorada. A gente não consegue definir exatamente o que vai ser o mercado daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, essa busca por estar nessa fronteira, nesse mercado de fronteira, para criar ou vivenciar esse mercado sendo criado, aliado a um potencial muito grande, assim, acho que é um terreno fértil para qualquer pessoa que tem um perfil um pouco mais empreendedor, que goste da tecnologia, obviamente, e que entenda a narrativa. Então, acho que o motivo é uma mistura de coisas, mas tem muito a ver com o meu perfil como investidor e como construtor também, como empreendedor. E eu acho que isso, eu estou falando por mim, mas acho que eu vejo isso muito refletido em outros empreendedores também. Você vê muitos empreendedores muito bem-sucedidos de Web 2 já estão em Web 3, eles já estão nessa migração, e os que não estão querendo fazer isso. Então, eu sinto que é um mercado muito fértil nesse sentido. Show, perfeito. Bacana demais, os motivos são super justos e válidos. Shira, você fundou a Fingerprints e eu queria saber, conta um pouco assim pra gente, como é que foi o processo de criação? Sobretudo porque é um ambiente ainda a ser desbravado, né? Um ecossistema que está sendo construído. Bacana. Bom, a Fingerprints, ela nasceu, na verdade, de uma forma bem orgânica, para ser sincero. Então, ali no final de 2020, né, para 2021, eu pessoalmente já tinha entendido a tecnologia de NFT, achava que era uma tecnologia relevante, só que naquele momento era muito difícil de você investir nesse mercado, porque você pega os grandes projetos hoje, não todos, mas a maioria, eles não tinham nascido ainda. Você tinha alguns poucos projetos, tinha alguns, sei lá, tinha CryptoPunks que tinha sido criado lá atrás, tinha alguns outros projetos até então ali não tão conhecidos, embrionários, mas os grandes projetos não tinham nascido ainda. E quando você olhava para a tecnologia, falava, putz, bem legal essa tecnologia, quero investir nesse mercado. Você não encontrava. Então, era difícil de achar os projetos, e os projetos que estavam nascendo ali, você não tinha certeza para onde ia o mercado, muita incerteza ainda. E daí, bom, eu estava conversando na época com o meu sócio, o Luiz Ramalho, a gente estava montando uma narrativa de como se expor a esse mercado, e
A gente basicamente olhou alguns paralelos com outros mercados. Então, eu pessoalmente sempre gostei muito de arte, e ele também, e a gente começou a olhar da perspectiva do mundo da arte para o mercado de NFT. E a tese que a gente montou foi o seguinte: a gente não sabe o que vai ser o mercado no futuro, mas a gente sabe que historicamente o mercado tende a valorizar coisas que têm valor histórico. Então, você pega grandes movimentos de arte, as primeiras obras daquele movimento de arte, os primeiros artistas que quebraram algumas barreiras, eles são muito valorizados. Então, nossa tese também é: o mercado de cripto NFT vai impactar o mercado de arte e a gente quer estar exposto a esse mercado e vamos, então, comprar narrativa de valor histórico, um valor que não pode ser derrubado. Então, ninguém pode tirar o valor de um NFT que foi o primeiro NFT. Você pode falar que ele pode falar um monte de coisa, mas você não pode falar que ele não é o primeiro mais. Então, esse valor não dá para ser tirado. Então, nossa tese foi: vamos entrar nesse mercado comprando algumas obras de arte que a gente acha que são as primeiras obras de arte que têm esse valor histórico, são as primeiras que desbravaram algum desses mercados. E a gente chegou numa obra de arte chamada Autoglyph, que é a primeira obra de arte generativa, que tinha uma consistência artística bem interessante, era a primeira que estava fazendo isso, era de uma empresa que já tinha criado os primeiros NFTs, era da Larva Labs, que tinha criado o CryptoPunks, então tinha todo um cenário que fazia sentido entrar naquele projeto. Então eu comecei a comprar pessoalmente, eu e o Luiz começamos a comprar pessoalmente essas obras, já não estavam muito baratas na época, já tinha, assim, o mercado já estava olhando elas com essa narrativa também, né, se a gente olhar pelo valor de mercado, a gente começou a comprar, e começamos a conversar com outros empreendedores também sobre a narrativa. Cara, a gente acha isso, vocês querem entrar no mercado, acho que isso seria um play legal, meio que na amizade ali, num grupinho de... Ô, Shira, foi quase como se vocês estivessem montando uma casa de investimento, do tipo, olha, eu tenho essa tese de investimento, a gente vai montar um fundo, quem quer comprar a minha tese? A diferença é que eu estou com essa tese, a gente vai montar uma DAO, quem quer comprar a minha tese? É tipo isso. É quase isso. A única diferença é que as primeiras pessoas que a gente falou, a gente não tinha nem a noção de que a gente ia montar uma DAO. A gente falava só da... Imagina, a gente vai no almoço aqui, eu conto um pouquinho da tese para vocês e fala: putz, faz sentido. Eu quero fazer isso também, me ajuda. A gente ajudava o pessoal a entrar ali. No final, a gente acabou comprando 20 desses autoglifos nesse grupo aí. E, obviamente, todo mundo estava fazendo o mesmo play ali. E a gente queria, de alguma maneira, todo mundo trabalhar junto nesse projeto. Então, aí que nasceu a ideia de criar uma DAO. Vamos criar uma DAO, juntar todos esses ativos e gerenciar os ativos a partir de uma DAO. Foi aí que todo mundo pegou as obras, doou as obras para a DAO emitiu um token, a gente criou ali uma instituição que ia gerir aqueles ativos ali, e efetivamente aquilo virou uma ideia muito maior depois, e acabou atraindo aí um segundo grupo, que nesse primeiro grupo é um grupo basicamente de brasileiros, né? E daí veio um segundo grupo ali, basicamente de estrangeiros, e daí vieram os grandes fundos depois de investimento, que também compraram a ideia e estão apoiando a gente até hoje na narrativa aí. Que a narrativa virou muito mais do que simplesmente a coleção ali, né? Virou um grupo muito premium, assim, de membros que estavam efetivamente trabalhando para construir algo maior. Mas foi um período Ô, muito Shira, interessante. inclusive hoje a gente quer focar em NFT, mas eu vou absolutamente querer gravar um episódio com você só falando sobre DAOs, porque eu tô muito curioso, porque assim, eu vejo que hoje DAO já é uma desgraça de você entender como funciona, como montar processos, né, toda a parte de governança. Eu quero saber como é que foi fazer isso num período onde não tinha nem onde procurar informação. A gente vai dedicar um episódio só sobre isso. Você volta para gravar com a gente? Com certeza, com certeza. Eu garanto que eu não vou ter Legal. as respostas prontas, tá? Mas eu garanto que vocês vão, talvez, entender um pouco de como funcionou esse processo e como está acontecendo ainda, né? O mercado todo tá aprendendo e, bom, a gente aprendeu pra caramba e estamos aprendendo ainda. Ô, Shira, você está há um tempo no mercado de NFT e se pegou vários movimentos, você viu várias coisas acontecendo. Na sua opinião, até se falou da tese da Fingerprint de história, de entender a história de NFTs e tal, e apostar justamente nos marcos principais. Na sua visão, qual que são esses marcos principais da história de NFT até agora? Ah, bacana. Ó, uma ótima pergunta. É,
Cara, é engraçado porque eu, dentro do mercado de NFT, para mim passaram-se 5, 10 anos, assim, no meu relógio, assim, mental. Mas se for olhar bem, são poucos anos produtivos, assim, em termos de que NFT esteve realmente nos holofotes aí, e basicamente os últimos 1, 2 anos, né, que tudo isso aconteceu. Então são marcos, assim, que basicamente aconteceram dentro do período de meses, né? Mas, bom, acho que o primeiro grande marco que a gente pode dizer é o próprio nascimento do CryptoPunks, né? Que foi o projeto aí, acho que ele é dito, né, como o primeiro projeto de NFT mais formal, assim, obviamente vários experimentos vieram um pouquinho antes deles ali. Ele é o primeiro de verdade como a gente entende um NFT hoje, né? Não é os experimentos de botar uma linha lá num código, era realmente um que teve ganho de massa, né? Exato, é. Cara, umas coisas mais importantes do ponto de vista da tecnologia foram, eles meio que criaram um padrão que a gente usa hoje, que é o RC721. Eles criaram esse padrão e depois foi, a partir dessa criação que eles fizeram, foi inspirado, né, o padrão de NFTs depois. Então, eu acho que eles podem ser ditos como um grande marco, né? Os outros experimentos que vieram antes usavam padrões um pouquinho diferentes, né? Muitos usavam tokens RC20 ainda, que são tokens fungíveis, para emular um token fungível. Então, acho que dá para colocar eles como o principal marco ali de criação. Acho que essa foi a principal estaca inicial, digamos assim. E eu acho que logo depois, acho que o que veio, um movimento forte que veio depois foi um projeto chamado Hashmasks, cara. Esse projeto, eu acho que hoje é engraçado porque ele não é muito bem divulgado, mas muito do OGs assim, do mercado, dos caras mais velha guarda aí, participaram desse projeto. Era um projeto que estava testando ainda um modelo que a gente chama de bounding curve, onde o preço vai aumentando, né, a partir dos mints ali. Trouxe assim, um público novo para NFTs explorando aquilo. Era uma época que todo mundo estava super empolgado assim, com o que estava acontecendo, negócio de review, todas essas coisas que muitos projetos usam hoje, apareceu pela primeira vez no Hashmasks e foi muito interessante e abriu assim, quando apareceu o Hashmasks, todo mundo entendeu, nossa, esse negócio pode ser um negócio grande. E logo depois vieram os projetos de TFP. Acho que o grande crescimento ali de NFTs veio por causa do movimento de PFPs, que liderado aí por Bored Apes, basicamente, onde foi o primeiro grande sucesso, que muito bem executado. Assim, eu lembro que na época eu não comprei Bored Ape porque eu não gostei da imagem. Achei a imagem feia, não sei o quê. Assim, uma crítica rasa, mas naquele momento você não sabia como julgar um projeto. Achei horrível as imagens e tal. Mas se eu tivesse um pouquinho mais dentro da comunidade, eu aprendi essa lição nesse momento, eu teria entendido o quão bem executado tinha sido o projeto. O projeto tinha sido muito bem executado e os caras estavam muito bem alinhados com a comunidade. Isso esse valor foi multiplicado, né? E abraçado pela comunidade de uma maneira muito forte. E o Bored Ape virou um trem que não tinha mais como parar depois. Então, acho que o surgimento de PFPs depois foi esse grande movimento, e depois uma migração ali de narrativa para a parte de arte mesmo. Arte generativa, art blocks, que bombou muito logo nesse período subsequente, né? Eu estou simplificando bastante, tá? Assim, todo esse movimento continuaram em paralelo ali, mas depois o grande movimento de arte generativa, acho que foi bem relevante para o mercado, rodou uma quantidade aí de Ethereum grande na rede. E depois eu acho que tem uma certa fragmentação, tá? E depois esse mercado um pouco esfriando um pouco com tudo isso. Eu estou falando tudo isso e estou ignorando uma linha enorme, tá? Que é a linha de game. A linha de game, ela CryptoKitties 2018 ali, que eu deixei de lado, né? Porque é uma linha que, por si só, é uma linha muito relevante. CryptoKitties derrubou a rede Ethereum em 2018, todo mundo sabe o que aconteceu ali. Começou a aparecer a primeira narrativa de PFP com uma imagem ali, um JPEG, um joguinho besta, um outro pessoal ganhando muito dinheiro com especulação. Daí começou a juntar, criar toda aquela espuma em volta de NFTs também. E depois, Inclusive, obviamente, os play to earns que apareceram.
Eu ia falar que, inclusive, o OpenSea surgiu por conta dos Eu não tô... CryptoKitties. Exatamente, é. Eu pensei aparecendo em 2018 para resolver um problema que era óbvio, né? As pessoas precisavam encontrar, listar, vender, trocar NFTs. E é um marco bem lembrado, né? Um marco histórico também, o nascimento do OpenSea aí, que foi, eu acho que foi um dos grandes responsáveis pelo próprio mercado de cripto, de NFT, desculpa, que era uma plataforma onde você efetivamente conseguia listar, ver e comprar NFT. Se você não tivesse o OpenSea lá, isso não seria viabilizado. Ia estar só dentro do próprio smart contract ali, para você não ia conseguir nem ver os NFTs, só ia poder ver no próprio site, né, do NFT. Então, Eu tenho que assumir a minha nubice para vocês. Eu ouvi a palavra, o termo NFT pela primeira vez num vídeo da Vox explicando CryptoKitties e minha cabeça explodiu. Isso foi em 2018 e eu falei, cara, arrumaram um jeito de criar escassez digital. Caraca! Isso, na minha cabeça eu não tive a mesma sagacidade que você teve, Shira, mas na minha cabeça eu falei assim, cara, isso muda o jogo. Mas parou nisso. Eu vi aquilo e falei, ah, legal. Mas naquele momento eu falei, cara, descobriram, acharam a fórmula para criar escassez digital. sabe o que é engraçado? Que eu acho assim, uma coisa engraçada, é porque muitas vezes aparecem coisas, modas de mercado, hype, que você olha e fala, não faz sentido essa moda, e você para de olhar. Né? E eu acho que aconteceu isso com CryptoKitties muito forte e meio que ofuscou o NFT em 2018. Porque quem olhava CryptoKitties olhava assim e falava, putz, isso é um jogo puramente especulativo, o economics do jogo não vai ser sustentável, tal, etc. Logo, esse negócio de NFT não vai para frente. Porque o principal caso de uso, tinha vários questionamentos que você poderia fazer em cima do caso de uso do CryptoKitties. Mas estava em cima de uma tecnologia que por trás dos panos ali, era muito poderosa. Então, eu passei por isso. Então, eu, em 2018, simplesmente ignorei CryptoKitties, porque eu achava que estava muito tarde para entrar. Quando qualquer investidor um pouquinho mais avisado, ele olha o economics desses play to earn e entende que, cara, você tem que estar muito cedo, ou você está meio que com a bag na mão ali. Então, eu olhei para CryptoKitties e julguei a tecnologia de NFT pelo caso de uso do CryptoKitties, que é um outro erro que eu cometi ali atrás. Então, deixei passar a NFT nesse momento, né? Eu sei que... Que é a famosa confundir a marca com a tecnologia, né? Quer dizer, não é porque você não gosta da Ford que carro não é bom, né? Exatamente, exatamente. E, obviamente, alguns desses pensamentos funcionam, senão a gente não teria, né? Você pega um monte de coisas que aparecem na nossa frente aí que são meio estranhas, você cair, você não acredita muito, você meio que deixa de lado e não vai a fundo no negócio. Para economizar seu tempo, sua energia, como, sei lá, você tem que fazer isso. Mas em alguns momentos você deixa passar algumas preciosidades aí. Então, foi uma certa negligência minha, assim, nesse sentido. Ainda tive sorte de poder estar no mercado quando esse movimento de NFT voltou a emergir, né? E deixa eu emendar então já. Você começou com a ideia, quando você fez a sua tese, de históricos. Mas você expandiu a coleção. Até onde eu sei hoje, você é um dos maiores, ou a Fingerprints, eu vou colocar a Fingerprints, é uma das maiores colecionadoras de NFT do mundo. Não é Brasil, é nível global. O que vocês usaram como critério para expandir a coleção? Legal, ótima pergunta. Eu acho que assim, quando a gente percebeu que tinha tanta gente boa com a gente dentro da DAO, essa DAO rapidamente expandiu para um grupo muito interessante, a gente viu que a gente poderia construir algo maior do que a gente estava construindo. E a gente começou a trazer colecionadores muito sofisticados para dentro da DAO, desde o ponto de vista técnico mesmo de arte, caras que foram curadores de galerias muito relevantes, ou que trabalharam na Sotheby's, caras que tinham uma relevância importante, e grandes colecionadores também. E a gente, putz, agora a gente consegue montar uma tese de investimento muito sofisticada. Então a gente pegou essa inteligência que a gente tinha dentro da DAO e começou a montar teses de como a gente teria e poderia comprar as melhores obras de arte do mercado. Então, a gente montou um comitê ali que começou a olhar as obras de arte do ponto de vista tecnológico, artístico, econômico também, e começamos a, como a gente chama, alavancar em cima dos ativos de inteligência que a gente tinha dentro da DAO.
Então, a gente tinha uma oportunidade na mão, a gente aproveitou essa oportunidade e começou com o objetivo mesmo de se tornar a principal entidade, principalmente do ponto de vista de curadoria mesmo, de trazer a melhor coleção, basicamente de NFT do mercado, para dentro da nossa instituição ali, da nossa organização, né? Shira, além da criptoarte, quais são os cases de uso de tecnologia de NFT que mais te chamam a atenção hoje em dia? Digo assim, o que você vê gerando impacto no mercado e até falando em questões de futuro mesmo. É uma pergunta super difícil, tá? Porque nesse momento específico, a gente está num período, eu acho que meio que de descobrimento, sabe? Tanto da efetividade e utilidade dos casos de uso que a gente já tem hoje, quanto da exploração de novos casos de uso. A minha visão de NFT, ela ainda é uma visão bem genérica, assim, bem abstrata, digamos assim. É ativo virtual. Então, eu entendo NFT como uma estrutura que vai nos ajudar a ter ativos nesse mundo que vai ser cada vez mais virtualizado. Dito isso, eu acho que a grande utilidade de NFT vai vir num caso de virtualização mais extrema. Então, digamos, quando a gente fala do que a gente chama de metaverso aí. Quando mais perto a gente chegar dessa noção que a gente tem de metaverso, num mundo efetivamente mais virtual do que real, mais casos de uso vão ser descobertos e mais casos de uso vão ser explorados dentro da tecnologia de NFT. Hoje eu acho que os principais casos de uso ainda estão ligados muito ao mercado de moda / status social. Então, estou colocando ali mercado de arte. Os PFPs eu acho que estão muito ligados a essa questão de comunidade, status social, então pertencimento. É a mesma coisa que eu vejo para aqueles NFTs do tipo tickets, pass de comunidade, esse tipo de coisa, ou NFTs que representam efetivamente participação em DAO. Então, acho que esses casos estão meio que quase que resolvidos hoje. E tem uma grande interrogação nessa ligação que o pessoal quer fazer do mundo real com o mundo virtual, que é onde é a tokenização que a gente fala, né? Vamos tokenizar elementos da vida real para o mundo virtual. Esse eu acho que tem um entrave, que é um entrave jurídico, aí, de legislação jurídica, etc., que ainda depende de um elemento externo aí para fazer essa ligação, seja um elemento governamental, um elemento de contrato mesmo, esse tipo de coisa. Então, esse caso de uso específico, acho que vai depender muito de vontade ali, tanto governamental quanto alguns elementos do mercado aí que tenham um pouco de assumir risco, né, para fazer algumas coisas. Então, acho que essa expectativa que a gente tem de que tudo vai ser tokenizado imediatamente, eu acho que ela tem que ser um pouco mais controlada, tá? Acho que essa expectativa, tudo vai ser tokenizado, tal, etc. Acho que tem que ser controlada essa vontade um pouco. E eu acho que é muito mais palpável a gente imaginar que as pessoas vão migrar mais para o mundo real do que o mundo real meio que vai tentar se adaptar totalmente ao mundo virtual, de NFT e tal, etc. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais cético em relação a esse negócio de que tudo vai ser tokenizado. Eu acho que tem entraves grandes aí que não são fáceis de ser quebrados, né? Mas você vê a Fingerprints num espaço de tempo curto, e quando eu falo curto, eu gosto muito de uma expressão que o Victor sempre fala, que o mundo de blockchain, a gente está no planeta de Miller. É uma expressão que ele fala, acho que toda semana na minha orelha, né? Por causa do filme do Interestelar, que aqui 1 hora são 7 anos na Terra, né? Então, num espaço que seria longo para blockchain, mas muito curto para o investimento tradicional, você vê a Fingerprints ou você botando dinheiro em projetos dessa NFTs conectados a bens físicos? Bom, eu tenho receio de falar em nome da Fingerprints, tá? Porque hoje a Fingerprints é uma instituição muito maior do que o Shira aqui, é um negócio que eu tenho uma certa relevância ali dentro, mas eu não posso falar pelo grupo, né? Pela DAO. Então, isso eu vou deixar em suspense aí essa resposta. Mas, pessoalmente, o Shira aqui, eu acho que eu estou propenso, tá? Como um explorador nesse mercado,
a participar de tudo que é iniciativa, mesmo que seja iniciativa de fronteira, que tem um pouco mais de risco. Então, do ponto de vista de investidor, você entra nessas iniciativas ajustando o risco. Eu sei que algumas vão falhar e precisam falhar para que o mercado ande para frente, várias tem que falhar. Então, eu gosto muito de todos os tipos de experimento. Eu efetivamente invisto em experimentos que até, acho que probabilisticamente ali eu acho que podem falhar, mas que eu acho que eu tenho que estar nessa fronteira para entender o risco, para entender o que funciona, o que não funciona, para aprender com o mercado. Como o próprio VC, né? Então, eu estou fazendo aqui em micro, né, na pessoa física, o que um venture capital faz. Você vai lá, às vezes investe num projeto só para estar por dentro, só para saber onde é o limite, onde que Para é. ganhar grande tem que estar disposto a perder grande, né? Exato. E muitas vezes para aprender, você não está nem. Eu acho que muitas vezes você está lá num projeto nem para efetivamente ter um retorno financeiro, mas para ter uma educação, para ser educado pelo mercado, para poder tomar decisões melhores no futuro e estar em posições melhores para tomar decisões no futuro. Então, minha visão em termos dessa conexão do mundo físico com o mundo virtual e dessa tendência de tokenização e tal, é estar envolvido, mas um olhar um pouco mais cético. Eu não sou tão assim. Eu não acho que em 6 meses, um ano vai estar resolvida essa questão. Acho que é um negócio que vai demorar um pouco ainda. Tudo que envolve o mundo físico tem complexidades de mundo físico, né? Exatamente, exatamente. Ô, Renato, uma coisa que acho que trouxe bastante gente para o mundo de NFT foi Beeple, né? Quando o Beeple vendeu aqueles 5.000 dias de arte, trouxe bastante gente, fez capa de jornal, enfim. E naquele momento você sentia que muita gente relacionava NFT com arte. Depois, Bored Apes veio, chegou e chutou na porta, né? Só se falava nisso e PFPs chegaram para se tornar líderes. Igual você falou, membership para clubes, comunidades, etc. Você acha que NFT de arte, pode voltar a ser relevante no futuro a ponto de passar PFPs ou memberships e se tornar o rosto do mercado de NFT um dia? Uma ótima pergunta. Eu não sei, logo de cara, eu não sei a resposta, mas eu tenho alguns sentimentos, tá, em relação a isso. Ele tá com o boné do Bored Ape, então talvez isso já diga alguma coisa. Vamos lá. Eu acho que o mercado de arte específico é um mercado bem de nicho, para ser sincero, tá? O mercado de arte, eu faço um paralelo dele muito parecido com o próprio mercado de moda. Tá? É um mercado que basicamente está tentando traduzir uma certa vontade de status social do comprador ali, através de uma coisa um pouco mais requintada, digamos assim, que é a própria arte. Então, acho que a arte tem muito valor, a arte tem um peso muito grande na vida das pessoas, mas comprar arte é o último nível da pirâmide de Glasgow. O negócio é a última coisa que uma pessoa precisa, se pensar das necessidades básicas ali. Então, ela vai estar sempre num nicho muito específico de quem está lá no último nível e quer ter uma certa diferenciação social a partir daquele ponto. Dito isso, eu acho que tem níveis abaixo ali, que eles são níveis que são muito mais atrativos para o público. E PFP, eu acho que está nisso. O PFP está muito mais perto da expressão pessoal, de comunidade, etc. Está muito mais perto da vida das pessoas. Então, eu acho que o mercado... PFP é o Rolex, né? PFP é o Rolex, é o Rolls Royce, enquanto que a arte pela arte é o Picasso. É mais fácil você ver alguém com Rolex do que com o Picasso. Seria meio esse paralelo? Eu acho que o paralelo é esse paralelo que eu passo na minha cabeça. Não quer dizer que esse paralelo é um paralelo que vai se reproduzir no que a gente chama de metaverso. Pode ser que no metaverso ter uma obra de arte sei lá, na roupinha do seu personagem ali, seja o novo Rolex. Isso pode acontecer efetivamente. Mas a arte pela arte, digamos assim, eu acho que ela tem menos poder do que o mercado de moda, o mercado de gaming. Esses mercados acho que são maiores e atingem mais um público maior e rodam, em termos de volume, rodam uma quantidade maior de dinheiro. Embora as peças especificamente ali, elas tendem a ter valores maiores no mercado de arte. Então, eu acho que eu estou fazendo ainda dentro da minha ignorância do que vai ser o futuro, eu estou fazendo ainda esses paralelos com o que a gente vê hoje. Isso pode mudar amanhã, pode ter mudanças aí, até dependendo de como vai ser esse mundo virtualizado no futuro,
todas as referências que a gente tem hoje, elas podem ser destruídas, pode ser outra coisa. Então, o que a gente tenta fazer hoje é tentar prever com a informação que a gente tem agora. Uma nova informação no Em futuro agosto muda de tudo. 22, né? Em agosto de 2022, essa é a minha opinião. Né? Exatamente. Então, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que o mercado de arte, ele não tem hoje a capacidade de ser tão grande como outros mercados, mas eu ainda acho relevante, tá? Eu acho que o mercado bem relevante e efetivamente, pela tecnologia NFT, mais acessível para um público maior, mas acho que não tanto quanto os outros mercados. Shira, cara, o programa foi incrível. Eu tô bem feliz com a sua participação, assim. Inclusive, a melhor coisa, eu falo que como professor, a melhor coisa de dar aula é porque a gente aprende tanto quanto a gente ensina, né? E a melhor coisa de ter um programa de blockchain, cripto e NFT é que a gente aprende demais com os convidados e, cara, adorei, assim, tipo, realmente aprendi muito com você hoje aqui. Quero agradecer bastante você ter dedicado um tempo para vir falar com a gente. Quero avisar quem está assistindo aqui que a gente vai gravar um episódio com o Shira sobre DAOs. Então, assina aí o canal para você também ser avisado quando o programa sobre DAOs vier. Quero agradecer você por ter ficado aqui com a gente até o final do episódio. Então, se você tem alguém que gosta muito de NFT, encaminha esse episódio para ele. E se a pessoa ainda não gosta, não entendeu, manda também, que tenho certeza que esse episódio vai ajudar a pessoa a entender. Então, manda para todo mundo. Essa é a resposta. Aproveita, enquanto você for lá copiar o link, já dá aquela curtida, segue o canal, aquela coisa de sempre. Muito obrigado mesmo e até o próximo episódio do Contos do Cripto.